Shalom, amados. Shalom, boa noite, graça e paz. Hoje nós temos aqui a missionária Fátima, que vai trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas. E só lembrando, irmãos, que também hoje podemos ofertar, podemos trazer os dízimos, tá? Porque no final pode ser bem corrido, às vezes. Então, só lembrando os irmãos aí, quem quiser, a gente vai colocar lá o Pix, ok? Então, posso fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, queremos te louvar, queremos te bendizer, declarar que reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o teu senhorio, Senhor, sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, e nós estabelecemos um ambiente de fé aqui nesse culto virtual. O Senhor venha guardar, venha trazer anjos, dê ordem aos seus anjos para estar guardando toda o satélite, toda a internet, Pai, em nome de Jesus. Senhor, e que o Senhor venha trazer uma unção fresca sobre a missionária, Senhor Deus, que o Senhor esteja usando a boca dela, as mãos dela, os olhos dela, Senhor, a mente, todo o ser dela. Sim, Senhor, nós nos submetemos ao teu senhorio, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, a paz do Senhor, a shalom, shalom e a paz do Senhor. Para aqueles que são da shalom, para aqueles que são da paz, para aqueles que é da graça e paz. Hoje, né, nós vamos estar trazendo aqui uma palavra, né, da parte do Senhor para as nossas vidas. E no decorrer desses dias, o pastor Alexandre esses dias mandou um áudio para nós, né? E eu estava procurando uma palavra para poder estar liberando, né, sobre a igreja, né? E o Senhor, ele me deu uma palavra ali em Lucas, no seu capítulo 5 do verso 1 ao 11. E outro dia ele falou assim, irmãos, é um nome, né? E o nome que o Senhor me deu, estão todos ouvindo? O som está saindo por eu? Amém. E a palavra que o Senhor me deu, alma para suportar. Nós precisamos ter alma para suportar o ministério que o Senhor tem designado a nós. Nós precisamos ter alma para suportar a pressão que vem sobre nós no decorrer dos dias. Porque no tempo que hoje nós temos vivido, nós temos visto como que tem sido difícil, né, a caminhada do cristão. E cada dia que passa parece, né, mais difícil. E o Senhor me deu Pedro como exemplo. E eu vou estar trazendo para vocês cada detalhe da ação de Pedro para que ele viesse a ter esta alma para suportar tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dele. Porque Pedro, no livro de Atos, quando Pedro começou a exercer o ministério dele, aonde ele ganhou mais de 3.000 almas, depois ele ganhou mais de 5.000 almas, e foi curando, foi restaurando, foi ressuscitando, né? Porque foram várias coisas que Pedro fez praticamente depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então, a caminhada de Pedro, eu coloquei uma caminhada como se fosse a nossa caminhada nos dias que nós vivemos. E eu quero estar lendo com os irmãos aqui na Bíblia, igual eu falei, em Lucas, né? No capítulo 5, do 1 ao 11. E eu quero estar lendo com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, eu sou muito assim de ler Bíblia, tá, gente? Eu não gosto de estar muito meus testemunhos, não. E está escrito assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beirada do lago um barco deixado ali pelos pescadores
que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se, e do barco ensinava ao povo. Eu quero pular um pouquinho para frente, tá? Eu não vou ler direto, não. Aí eu vou para o versículo 5, que fala assim: E Simão Pedro respondeu ao mestre, porque esse dia eles haviam pescado, e a pesca deles, eles não tinham pescado praticamente nada. E o Senhor pediu para que eles afastassem o barco da margem e lançassem as redes, né? Para que eles viessem a pescar. E aí Simão pega e fala para Jesus. Quando Jesus fala para ele lançar a rede, ele fala assim, que sobre a palavra dele, ele lança a rede dele, né? E quando esse versículo ele fala, para que ele lança a rede sobre a palavra do Senhor. E quando ele fala isso, eu vejo a nossa vida. Quando Jesus pede algo para nós precisamos estar atento àquilo que ele está falando, àquilo que ele está dizendo. Ele fala, lança a rede. O que você tem para ser lançado? O que você tem para ser colocado à disposição do Senhor? Porque Pedro tinha um barco. E aquele barco estava ali às margens, estava parado, e ele, como pescador, eles estavam lavando as redes porque eles não tinham pescado o peixe, não tinham pescado nada, e eles estavam ali parados, né? Um barco ali à margem do rio. Jesus pediu para afastar, e depois que Jesus liberou a palavra, Jesus pegou e pediu para que eles lançassem a rede. E quando eles lançaram a rede, eles pegaram aquilo que o Senhor havia, porque eles tiveram fé para crer naquilo que Jesus tinha dito para ele. Porque eu creio assim, irmãos, porque Jesus, ele libera uma palavra, tanto para a minha vida como para a sua vida, porque esse foi o início da caminhada de Pedro com Jesus. No início, que você, não vou falar que você aceitou, que você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele liberou uma palavra sobre a sua vida. E a gente esquece daquilo que Jesus falou, aquela promessa que Jesus liberou para as nossas vidas, né? E deixamos ali parado. Vou continuar lendo com vocês. Aí fala assim, e quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenham medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Então, arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. A partir daquilo que Jesus fez na vida deles, eles largaram tudo. Eles largaram aquela vida de pesca, eles largaram o trabalho, eles largaram tudo para seguir a Jesus. Eles deixaram tudo ali na praia para seguir a Jesus. E seguiram uma palavra a qual Jesus havia liberado. Eu gosto muito de falar de Jesus relacionando com a palavra, porque eu tenho um entendimento que Jesus ele é a palavra. Jesus, ele é a palavra. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o Logos de Deus. Jesus é o Doxas de Deus. Então, quando nós olhamos para esse sentido, eles largaram tudo pela palavra, por amor à palavra que Jesus havia liberado sobre a vida deles.
Porque Jesus, quando ele libera a palavra sobre a minha vida e a sua vida, você pode ter certeza que tem uma promessa para ser cumprida em nós e através das nossas vidas. E foi nesse sentido que o Senhor ele começou a falar. E Pedro, como eu falei assim, que a minha base da palavra hoje vai ser Pedro. Pedro, nós sabemos que Pedro era casado. Pedro, ele tinha uma mulher. Por quê? A palavra do Senhor relata que a sogra de Pedro estava passando mal e Jesus a curou. Então, nós temos essa certeza porque a Bíblia diz que havia uma sogra. E se havia uma sogra, há uma esposa, né? E eu vou continuar falando com vocês. E ali, em Mateus 14, 28, Pedro, ele também, ele, ele relata algumas palavras. Quando Jesus está ali em alto mar, Jesus vem andando sobre o mar, Pedro é uma pessoa que teve experiências com o Senhor. E quando eu digo a partir de Pedro para as nossas vidas, por quê? Porque nós precisamos ter experiências com o Senhor. Nós precisamos viver segundo aquilo que o Senhor tem propósito para nós. E dentro daquilo que o Senhor foi colocando no meu coração, aquilo que Pedro foi fazendo no decorrer da caminhada dele com o Senhor, é os versículos e os capítulos que eu quero estar trazendo para você. Amém? Então, ali, quando Pedro ali estava... Jesus estava em alto mar ali, estava aquela tempestade que vinha Jesus por cima das ondas ali, o pessoal ficou assustado, né? E Pedro disse para Jesus, se é tu mesmo, manda ir ao teu encontro sobre as águas, venha. Aí Jesus pega e fala assim, venha. E Pedro vai. E Pedro vai. Por quê? Porque Pedro, mesmo que ele seja aquele homem bruto, arrogante, vamos dizer assim, né? Porque pescador, eles não tinham, ele era um homem iletrado, como diz a palavra, e o Senhor Jesus chama ele. Vem. Pedro teve a primeira experiência dele com o Senhor, que foi andar sobre as águas. E quando Pedro viu e começou a andar ali sobre as águas, Pedro saiu do barco e começou a andar pelas águas em direção a Jesus. E quando ele começou a andar em direção a Jesus, ele viu os ventos vindo contra ele. E ele teve medo. E quando ele começou a afundar, ele gritou pelo Senhor: socorre. E o que o Senhor ele trouxe com respeito a esse capítulo, esse versículo? Quando ele falou: se é tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Irmãos, quantas vezes nós falamos isso para Jesus? Quantas vezes nós temos esse tempo para chegar e falar com Jesus, deixa-me ir ao teu encontro? É o que Jesus falou para Pedro, é o que Jesus fala para mim e para você. Vem. E quando Pedro estava ali caminhando, Pedro andou sobre as águas, porque a palavra diz que ele andou. Mas teve um certo momento que Pedro teve medo de andar sobre as águas. E Pedro começou a afundar. E quando é que nós começamos a afundar? Quando é que nós deixamos de caminhar, mesmo que seja sobre as águas, porque a gente sabe que a água, ela dá aqueles volumes, você não tem uma estabilidade em cima das águas. Mas o Senhor, ele fez aquelas águas para Pedro passar por ela. O Senhor colocou Pedro para andar por cima daquelas águas. E Pedro teve medo, porque os ventos contrários começaram a soprar. Tantas vezes são os ventos contrários sopram na nossa vida. Mas uma coisa nós precisamos saber, que nós precisamos saber que o Senhor, ele está ali. E ele não vai deixar com que as águas te tragam. Mas é preciso que você confie que você está caminhando ali, mas Jesus está do seu lado. Quanto tempo nós temos andado hoje aqui nessa terra sem ter, vamos dizer assim, essa confiança? Porque quantidade de ventos que tem soprado.
Ventos são muitas vezes vozes. Ventos são muitas vezes palavras que nos tiram a direção, nos tiram o propósito do Senhor. E quando nós estamos ligados e focados no Senhor, os ventos não nos paralisam, os ventos não nos provocam medo, porque nós temos a certeza que nós temos alguém ali nos segurando, nos sustentando. Porque Pedro talvez não precisaria nem de gritar, ele precisaria muito de confiar, porque ele começou a andar. Nós começamos a andar e começamos a andar muitas vezes. Mas é necessário que nós venhamos confiar na palavra que foi liberada. Ele falou, venha. Jesus tinha falado com ele para ele lançar a rede lá atrás. Ele lançou e confiou naquilo. E aí começa os declínios, os altos e baixos de Pedro na caminhada junto com Jesus. Pedro, durante 3 anos do ministério de Jesus, Pedro e os discípulos, eles caminhavam com Jesus, aprendendo a verdade do reino. E o tempo que Pedro ali passou com Jesus foi imprescindível para que ele pudesse conhecer aquilo que Jesus tinha para poder ensinar para ele. E todos aqueles homens ali que andavam com ele precisavam ser moldado o caráter, mudado a personalidade, mudado o gênio deles. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, vou dizer de mim, né, irmão? Quando comecei a caminhar com Jesus, eu praticamente, eu vou falar assim, que eu era uma criança na presença do Senhor. Eu não tinha entendimento, eu não tinha discernimento, eu não tinha praticamente nada. Eu acho que eu estava um pouquinho pior que Pedro. E na minha caminhada com o Senhor, ele falou assim comigo. Eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos e o Senhor falou assim, 40 anos eu andei com você no deserto. Um profeta chegou e falou isso comigo, porque eu tinha queixado com Jesus. Falei assim, Jesus, por que o Senhor não me conheceu antes? Ele pegou e falou assim, mas 40 anos eu estava andando com você. Em todo tempo de dificuldade, em todo tempo de adversidade que você passou, eu estava caminhando com você. Então, eu não via Jesus, mas isso não queria dizer que ele não estava andando comigo. Não queria dizer que ele não estava presente. Até o momento que o Senhor ele se manifestou na minha vida. Até o momento que o Senhor ele se manifestou na sua vida. O pastor tem falado assim com relação àquela tábua que o Senhor ele reescreve, né? As nossas novas oportunidades, ele nos dá novas oportunidades para nós podermos caminhar junto com ele. E eu creio muito nisso. Porque o Senhor ele sempre está nos renovando, ele sempre está dando algo novo para nós. Eu vou continuar falando de Pedro. E quando eu falei, eles estavam conhecendo a respeito do rei. E todos os homens que andavam com o Senhor, eles tinham falta de fé e eles tinham dúvidas. Todos eles. Não era só Pedro, todos eles. Como eu e você, também nós temos, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós não temos aquela fé inabalável, né? Que nós precisamos ter todos os dias. Hoje eu comecei a andar um pouquinho mais em fé, porque eu comecei a aprender mais do Senhor, eu comecei a aprender mais da palavra. Então, quando nós começamos a aprender e caminhar com Jesus, nós aprendemos a ter fé, nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a andar naquilo que ele falou e determinou. Aí ele fala assim, e Pedro, eles precisavam aprender a compreender quem era Jesus. E eles só descobriram isso depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque aí o ministério deles começou a fluir. Que foi ali em João, no capítulo 21, no seu verso 3, 17.
Vou abrir a Bíblia, porque nós estamos muito de Bíblia. Abre aí, irmão, comigo. Vamos lá. Eu preciso ter um homem desse igual para o Alexandre e a pastora Fátima. Já falou de pós saltear. No capítulo 21, seu verso 23, Pedro, eles tinham acabado de perder Jesus. Pedro praticamente tinha, por 3 vezes, negado a Jesus. Não é isso? Pedro tinha negado a Jesus por 3 vezes. Ele estava ali, sentado na beirada do fogo. Aí a mulher falou assim, ó, esse daí é igualzinho. Ele falou assim, não, não sou eu, não. Aí chegou outro, ó, é esse daí, ele é igualzinho os galileus. Ele, não, não sou outro, não. E quando, na terceira vez, quando Pedro negou a Jesus, Jesus só olhou para ele e o galo cantou 3 vezes. E Pedro, diz a Escritura, que Pedro chorou. Pedro chorou incessantemente por ter negado a Jesus. Ele falou que ele não deixaria Jesus, que ele não abandonaria Jesus. E na hora que Jesus precisou dele, ele negou e abandonou Jesus. Então, muito daquilo que Pedro havia dito, ele não cumpriu. Ele não cumpriu. E quantas vezes eu vou falar assim de mim? Quantas vezes na caminhada diante do Senhor que eu tive vontade de desistir, vontade de parar, vontade de largar. Irmã, eu sou intercessora. E teve uma época que dentro do Ministério de Intercessão, eu deixei o meu Ministério de Intercessão para trás. E fiquei parada praticamente mais de 2 anos. E aquilo, a intercessão, quem tinha me dado era o Senhor, para poder estar intercedendo. E o Senhor, ele me resgatou novamente para poder estar intercedendo. Por quê? Porque quando eu assistindo uma aula, e me veio a palavra, quem te deu o seu dom foi o Senhor. E o Senhor, ele está entristecido que tem muitas pessoas entregando aquilo que ele deu. E isso aí veio no meu coração. E aí eu voltei para a intercessão. Eu voltei, mas não entrei direto numa intercessão. Eu não sei qual que é o ministério que você exerce, eu não sei o que você faz, mas assim, se você tem algo, foi o Senhor quem te deu. Se você tem um ministério, foi o Senhor quem te deu. E o Senhor havia dado um ministério para Pedro de pescador de homens. E Pedro, ele seguindo a Jesus, ele querendo, eu vou falar assim, que ele querendo mostrar serviço, como eu queria mostrar serviço dentro da ministério de intercessão, e muitas vezes as pessoas não vendo, porque todas as vezes que Pedro tentava falar alguma coisa, né, ele mostrava ali, igual quando Jesus falou assim que ele ia morrer, ia ressuscitar, aí Pedro falou assim, não, você não vai. Aí Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Então, assim, muitas vezes nós queremos, vou falar queremos não, né? Muitas vezes eu quero chamar a atenção de alguém para alguma coisa que eu esteja fazendo. E dentro daquele chamar a atenção, eu quebro o princípio. Eu saio de um princípio, porque o Senhor me chamou para algo específico. E dentro daquilo que o Senhor me chamou, eu vou ter que representar aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não vou precisar de chamar a atenção, ou de fulano, ou de Bertano, ou de Cicrano. Eu vou ter que olhar para Jesus. Eu vou ter que olhar para Jesus.
Porque Jesus é quem vai ter que. Não é que os irmãos não vão me avaliar, não é isso. É que Jesus, eu vou ter que estar centrado nele, porque eu estou fazendo para ele. Entendeu? O que você está fazendo hoje é para o Senhor. Até o meu trabalho é para o Senhor. E o trabalho que Pedro estava fazendo, Jesus mandou ele ser pescador de homens. Então, ele seria um ganhador de almas. Jesus não chamou Pedro para bajular ele, não. Jesus chamou Pedro para poder aprender com ele. Para Pedro estar centrado naquilo que ele estava dizendo e falando e ensinando a ele. Porque era necessário que Pedro viesse ser capacitado dentro do chamado dele. E as várias vezes que Pedro ele começou a desenvolver o trabalho, eu vou falar assim, tentando chamar a atenção do Senhor, ele não conseguiu. Teve a vez que Pedro estava ali, que eles dormiram, né, todos eles no monte, aí quando eles acordaram, despertaram, a glória do Senhor havia manifesta ali, né, e havia os três, Jesus, Elias e Moisés estavam ali, né, e Pedro ali viu aquele negócio maravilhoso ali, aí ele pega e fala para Jesus assim, Jesus, nós precisamos fazer uma cabana, né? Fazer um lugar para o senhor poder ficar e colocar mais esses três junto com o senhor aqui, né? Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. É isso aí a Fátima falando, é eu mesmo. Não tinha nada a ver, porque a única coisa que Jesus estava mostrando era revelando os mistérios do céu para ele. Jesus estava se revelando as coisas do céu para ele. Jesus, ele revela as coisas do céu para mim e para você. Não é para nós edificarmos um altar como de idolatria, porque se eles colocassem um templo ali, se eles edificassem alguma coisa ali, ia servir de adoração para aquele povo. Ó, Moisés apareceu aqui, Elias apareceu aqui. Se eles fizessem isso, ia haver adoração. Porque aquele povo, eles eram muito idólatra. Eles não tinham noção de quem servir. Então, quando Jesus ele se revelou dessa forma, era para que ele trouxesse a glória dele, ele estava se revelando quem ele era, aqueles homens. E Jesus, até hoje, ele se revela para mim e para você quem ele é. Ele traz a glória dele, manifesta para mim e para você quem ele é. E ele tem falado com tanta nitidez em nosso coração, mas nós precisamos ter alma para suportar. E ele estava ensinando a Pedro na caminhada dele, dia após dia. Aí mais para frente, eu vou chegar lá em João 21, já está aqui preparado. E mais para frente, quando ali em João 13, que Jesus vai ali lavar os pés dos discípulos, Pedro fala assim, não, Senhor, não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus fala assim, olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí ele fala assim, não, aí ele já muda logo de ideia, peraí, Jesus, então não é só os meus pés, pode me lavar a cabeça, minhas mãos, me lava todo, Senhor. Então, se Pedro sempre estava tentando mostrar algo para o Senhor, Pedro sempre estava tentando mostrar que ele podia. E Jesus falava, calma, Pedro, calma. Isso aí é a Fátima falando, calma, Pedro, calma, calma. E aí, em João, continua lá, em João 13, quando Jesus vem e disse assim, meus filhinhos, estas coisas eu vou estar com vocês só por mais um pouco de tempo. Aí Pedro vem e fala assim, para onde o Senhor vai? Jesus fala assim, você vai estar, eu só vou estar com um pouco de tempo mais com vocês. Aí Pedro fala assim, pois não, onde você vai? Aí Pedro pergunta, aí o Jesus responde. Ele pega e fala assim, eu posso ir com o Senhor?
Aí Jesus fala assim: para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Aí ele pega e fala assim: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei eu a minha vida por ti. Jesus começa a ensinar a Pedro, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos. E o que nós temos aprendido, o que Deus tem ensinado através de cada palavra, para que nós possamos ser direcionados dentro da palavra dele, para que nós venhamos ter alma para suportar. Irmão, se você curar, vou dizer assim, isso aí é Pedro que fez, tá? Você, numa pregação, você ganhar 3.000 almas. Como que você vai ficar? Se você ganhar 5.000 almas, como sua alma vai ficar? Ela vai ter suporte para suportar a fama? Ela vai ter suporte para suportar aquelas pessoas te aplaudindo, te procurando? Vai ter alma ou você vai cair? Porque foi isso que o Senhor Jesus foi ensinando através da vida de Pedro. Ele precisava de alma para suportar aquilo que Jesus tinha para colocar na vida dele. Aqueles discípulos, eles precisavam aprender tudo que Jesus estava ensinando para que eles chegassem lá na frente, quando os milagres começassem a aprender, quando a vinda do Espírito Santo viesse sobre eles tivessem alma para suportar, porque a glória não era deles, a presença, a cura, a restauração, a, como é que fala? A ressurreição de vidas não vinha deles, vinha da parte do Senhor. Tanto quanto Pedro foi ali com aquele homem ali na Porta Formosa, e aquele homem estava ali pedindo algo, o que Pedro falou? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha? Nada, ele tinha a presença de Jesus dentro dele. E é a presença de Jesus que ele quer colocar dentro de nós. É a presença dele que ele quer trazer para dentro de nós, um homem aperfeiçoado nele. Um homem, a tua glória dele vai se manifestar e você não se ensoberbeça. Você não fica com orgulho, você não tenha vaidade, você não venha cair. Então, tudo que nós temos passado nesse tempo, que Deus tem nos ensinado e nos direcionado, é para que a soberba, o orgulho, a vaidade não venha encher o nosso coração. E dentro de tudo isso é que Pedro foi sendo trabalhado. Pedro foi sendo lapidado, Pedro foi sendo moldado pelo Senhor. E o Senhor tem nos lapidado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem nos direcionado dentro da palavra dele, no decorrer de todo esse tempo. Quantas palavras nós temos recebido, muitas vezes uma demonstração. Mas o Pai, ele só corrige aquele filho que ele ama. E se ele te considera filho, ele vai te chamar a atenção, ele vai te corrigir por causa do amor. Ele vai corrigir. E Pedro foi sendo corrigido. E depois, Pedro, ele continuou. Aí Jesus continuou, aí ele pegou e falou assim para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Foi ali em Marcos 14, 29. Eu não te abandonarei. Jesus, irmão, quantas vezes? Quantas pessoas a gente vê abandonando Jesus? Que estão firmes ali no altar, estão firmes ali na igreja, mas não foram trabalhado a alma. A alma deles não tem suporte para suportar o peso da glória do Senhor. Aí fala assim: Jesus, eu nunca vou te abandonar. E não foi moldado, não foi restaurado, não foi limpo. E é necessário que nós venhamos ser limpos, nós venhamos ser moldados pelo Senhor. Eu tirei Pedro para hoje, porque tudo o que Pedro passou é o que a igreja de Cristo hoje tem vivido, é o que a igreja de Cristo hoje tem passado. Só que nós não entendemos, nós não compreendemos o mover de Deus em nossas vidas, em tudo aquilo que Deus tem feito dentro da igreja dele.
Porque quando Deus ele chama a atenção, é da igreja, não é do povo lá fora, não. Ele chama a atenção da minha vida como filho. Ele exorta a minha vida como filho. Ele vai me demonstrar como filho. Ele não vai chamar o povo lá fora, não, porque o povo não tem. Eu tenho. Eu preciso de ouvir. Eu necessito entender. E aí ele continua seguindo a vida de Pedro. Quando Jesus foi preso, eu até falei algumas horas atrás, quando Jesus foi preso, Pedro tinha falado, né, que ele não abandonaria, que ele daria a vida por Jesus. Quando Jesus foi preso, como que Pedro fazia? Seguia Jesus à distância. E quando Pedro sentando ali perto da fogueira para se esquentar, eles perguntavam assim, esse homem aqui, ele estava com ele. Ele falou assim, eu nem conheço. De tanto que Pedro já estava preparado. Ele falou assim, eu não conheço. Aí outro homem chegou também e falou assim para ele, esse homem aí também estava com ele. Ele pega e fala assim, homem, não sou eu. Ele está dizendo que não era ele que estava com Jesus. E ele continua. Chega outro e fala assim, esse aí estava ali ele estava ali com Galileu. Ele fala assim, homem, não sei do que vocês estão falando. Pedro tinha dito que ele daria a vida por Jesus. Pedro tinha dito que ele não abandonaria Jesus. E no momento crucial, Jesus já havia dito que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. E aí continua. E quando o galo cantou 3 vezes, a palavra diz assim, que ele ainda falava quando o galo cantou. E o Senhor voltou o olho diretamente para Pedro. E Pedro lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Porque ele havia dado uma palavra. Irmãos, a palavra que nós muitas vezes declaramos, né, é necessário que nós venhamos a ter uma convicção que aquela palavra que nós liberamos, antes de nós liberarmos ela, nós temos que ter no coração aquilo que Jesus é para nós, aquilo que Jesus representa para nós. Porque tudo o que Paulo falou, Jesus representava para ele, mas ele não teve alma para suportar aquela situação. Ele não teve alma. E pelo que está acontecendo nos dias de hoje, nós precisamos de alma para suportar o que está vindo. Nós precisamos por quê? Aí fala assim, Pedro negou a Jesus. Igual eu falei, eu falo muito da palavra. Jesus é a palavra. Aí fala assim, você vai negar Jesus? Não, irmão, você vai negar a palavra que você professa. Você vai negar aquilo que você declara. Aquilo que eu falo. Não falei isso de jeito nenhum. Porque todas as vezes que alguém fala com Pedro, ele fala, não, eu não conheço, eu não sei. Então é a palavra, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, é aquilo que está dentro de mim que eu vou liberar. Eu vou negar isso que está dentro de mim, que é a palavra revelada, que é o próprio Cristo. É isso que eu vou negar. A palavra, e eu preciso ter suporte para me suportar todas as adversidades que vêm. Porque com o que nós temos passado, nós muitas vezes acabaremos distorcendo a palavra do Senhor. É o que tem acontecido no meio. A palavra não tem chegado pura. A palavra não tem chegado da forma que o Senhor assim diz para que nós venhamos a dizer. Porque ela se torna pesada.
ela se torna pesada. Pesada como? É porque se eu falar, eu vou preso. Se eu falar, eu vou ter que pagar uma multa. E como que nós vamos fazer? Como? Eu vou pagar o preço, eu vou ter alma para suportar a hora que alguém vier pedir razão da minha fé? Eu vou ter alma para suportar isso? É necessário que nós venhamos ter alma para suportar. É necessário que nós não tenhamos medo. Quando Pedro andava sobre as águas, ele teve medo. Quando aqueles homens ali perguntaram se ele andava com Jesus, se ele andava com Galileu, ele teve medo de declarar aquilo que era verdade. Nós vamos recuar, vamos retroceder, ou nós vamos buscar o suporte dentro da palavra do Senhor. Nós vamos buscar o suporte para a nossa alma, porque esse suporte que nós precisamos, a gente só tem em Cristo. Essa força que nós precisamos, nós só temos em Cristo. Nós só temos na palavra dele. É a palavra dele que nos sustenta, que sustenta a nossa alma, que sustenta a minha e a sua alma, para nós caminharmos nesse mundo de trevas, dentro das situações que têm acontecido hoje, dentro de tudo que nós temos vivido hoje. É necessário. E Pedro, a palavra diz que ele chorou amargamente, né? E muitas vezes a gente acha assim, né, que aquilo que Pedro liberou não teve nenhuma consequência, não teve nenhum tipo de ação na vida dele. Eu, falando de mim mesmo, eu creio que aquilo ali trouxe um peso, um remorso sobre a vida de Pedro, porque tudo que ele havia liberado, ele havia falado tudo o contrário. Tanto que Pedro voltou para a pescaria, né? Mas eu acho muito lindo Jesus. Quando Jesus ele ressuscitou, que as mulheres foram ali no túmulo, levar os ungüentos, né, para aquela hora ali. E quando eles chegaram ali na porta, e os anjos estavam ali naquela porta, e perguntaram para elas quem que elas estavam procurando, se era Jesus o Nazareno. E aí ele pegou e falou assim: quem vocês procuram? É Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Aí ele pega e fala assim: esse Jesus, ele ressuscitou. E ele não está aqui. Aí ele pega e fala assim: que ele vai adiante deles, mas para que eles avisem os discípulos. E que avisando os discípulos que elas falem com Pedro. Então, Pedro, ele não estava mais ali junto com os discípulos. E o anjo fala: avisa a Pedro, fale com os apóstolos, fala com os discípulos, mas avise a Pedro também. Então, aquilo ali trouxe um peso sobre Pedro. E muitas consequências vêm daquilo que muitas vezes nós não conseguimos cumprir dentro daquilo que a gente fala. E o diabo, ele vem com acusação. Assim, uai, você falou isso e isso, o que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? O que você quer? Você já errou, você já falhou. Aí Jesus fala assim, não, fala com a Fátima, que eu ressuscitei, que eu a perdoei. Chama ela, porque eu estou indo adiante dela. Estou indo adiante dela, ele está indo adiante de mim, de você. E ele não quer que nenhum daqueles que ele escolheu fique para trás. E ele escolheu nós como igreja, ele escolheu nós como noivo, para estarmos junto com ele, caminhando junto com ele. E aí, quando eu disse ali no João 21, que Pedro havia se afastado, né? Pedro fala com os discípulos que ele vai pescar, e os discípulos descem tudo com ele para poder ir pescar. E quando chega ali naquele local ali,
Diz as escrituras assim, deixa eu ver se o meu negócio não está. Diz as escrituras, diz assim, que Pedro falou assim, eu vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhinhos, vocês têm algo aí para comer? E eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. De tal era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isto, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro, ele já estava louco de vontade de abraçar o Senhor novamente. E aquela palavra que o Senhor falou para lançar a rede, aquilo ali incendiou aquela chama que já estava apagada no coração daqueles discípulos, que o discípulo que ele mais amava, que era João, falou assim, ó, é o Senhor. Através daquela palavra que ele havia liberado, ele soube que era o Senhor, porque o Senhor havia liberado essa palavra lá no início da caminhada, há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. E a gente fala assim, né? Que 3 simboliza, né? Morte, ressurreição e vida. Então, há 3 anos atrás, eles retomaram aquela posição que o Senhor havia dado para ele como pescadores de homens. E quando aquela pesca veio, eles resgataram aquilo a qual no tempo de caminhada deles, eles haviam perdido a fé, a esperança de poder estar novamente com o Senhor. E de tudo aquilo que o Senhor havia prometido para eles, eles haviam achado que eles não teriam mais oportunidade. Mas a hora que eles viram o Senhor, e o Senhor mandou eles lançarem a rede, eles falaram, é o Senhor. E a esperança renasceu no coração daqueles homens. E no coração de Pedro, principalmente. Porque toda a caminhada e trajetória que ele tinha feito com Jesus, quando Jesus fala filhinhos, aleluia, aquele homem encheu o coração dele. Como quando ele fala filhinhos comigo e com você, nosso coração se rejubila na presença dele. Aleluia. E disso daí, ele chega e fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, eu te amo, Senhor, eu te amo. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí ele fala, o senhor sabe que eu te amo. Aí vem uma terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, eu te amo, Senhor. Ele pega e fala assim, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele fala com Pedro, na terceira vez, que se Pedro ama ele, Pedro fica magoado, né? E diz para Jesus, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. E quando o Senhor fala de ovelhas, ele fala de vidas, ele fala de almas, para Pedro cuidar daquilo que ele mais ama, que são as vidas, que são as ovelhas. E Pedro, de tanto repetir, né, que ele amava, aí ele chega e fala, o Senhor o sabe, porque o Senhor conhece todas as coisas e sabe que eu te amo. Porque toda a situação que ele havia passado, toda a vida dele que ele havia passado com Jesus, a caminhada dele com Jesus. E Jesus pergunta para ele 3 vezes. Aí ele fala, será que ele acha que eu não o amo? Será que ele acha que eu realmente estou falando só da boca para fora? Porque tantas vezes eu falei com ele que eu daria a minha vida por ele.
e eu não fiz. Aí ele pegou e falou: o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha alma, o Senhor conhece o que eu estou falando, não é só da boca para fora. O Senhor sabe que eu amo verdadeiramente. E aí é restaurado o ministério de Pedro. O Senhor restaura o nosso ministério através da palavra dele. Ele: tu me amas, disse. Tu me amas, Genimes. Tu me amas, Cláudia. Tu me amas, pastora Joselma. Tu me amas, Cristina PJ. Tu me amas, Silvia Cabral. Tu me amas, Raquel, Ângelo, Rita. Tu me amas. Tu apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E aí começa o ministério de Pedro. Quando o Senhor fala assim: ó, eu vou na sua frente. E aí começa a descida do Espírito Santo. Ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, e em Samaria e nos confins da terra. Vocês vão ser as testemunhas dele até o confim da terra. Assim diz o nosso Deus. E eu quero que os irmãos agora preparem a Santa Ceia para nós podermos estar nos ceiando. E eu espero que esta palavra ela venha falar no seu coração. Amém? E que você venha, como Pedro, ter alma para suportar a glória do Senhor. Porque o Senhor encheu Pedro da glória dele. Porque houve a manifestação de poder e glória através da palavra do Senhor na vida de Pedro. Se você leu o livro de Atos, o Senhor começa ali mostrando tudo aquilo que foi feito através da vida de Pedro. Amém? Pega o seu pão, irmão. Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu apresento a palavra que foi liberada neste dia, Senhor Deus, para que venhamos ter alma para suportar tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para derramar sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, como noiva de Cristo, Senhor Deus, aqui nesta terra. Queremos ser, sim, Senhor Deus, revestidas, Senhor Deus, do poder e da graça, Senhor Deus, manifesta através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Senhor Deus, que venhamos ter o entendimento, o discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem falado no decorrer deste tempo. E nesta hora, Jesus, como igreja do Senhor aqui nesta hora, queremos participar, Senhor Deus, do corpo e do sangue do Cristo vivo. Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor nesta hora o pão e o vinho, Pai, em o nome de Jesus, e que como igreja, Senhor Deus, venhamos participar em unidade, Pai, do corpo e do sangue do Senhor, dessa nova e eterna aliança que o Senhor fez a nós através de Jesus Cristo. E o Senhor disse para fazermos menção todas as vezes que proclamarmos e declararmos a tua palavra. E hoje, Senhor, ó Deus, é o que nós queremos fazer, levantar este memorial, Pai, este memorial eterno sobre as nossas vidas como igreja, como membros do mesmo corpo, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ceiar em nome de Jesus? Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Semana que vem, nosso pastorzão, nossa pastora amada, vai estar todo mundo aí de volta. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês e até que nos ajudou o Senhor. E que o Senhor possa estar falando grandemente na vida de vocês. Amém? E que nós venhamos ter algo para suportar toda a glória
que o Senhor Jesus tem para manifestar em nossas vidas no decorrer deste tempo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, querida. Muito obrigada por essa ministração. Poxa, que palavra tremenda, muito bom mesmo. Nós ficamos fortalecidas hoje, saímos agora mais fortes do que entramos, em nome de Amém. Jesus, crendo que Ele nos prepara a alma para suportar a manifestação da glória dele nas nossas vidas. Que palavra tremenda. Em nome Uau! de Jesus. Muito obrigada, querida. Shalom, shalom. Deus abençoe Shalom, vocês, tá? shalom. Beijo.